Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa história daquela, sabe? Uma que nos faz parar e pensar sobre o que realmente nos protege nesta vida. É uma parábola sobre as forças invisíveis que nos cercam, conhecida como a parábola do governador e o mendigo intercessor. Vamos nessa? E a história já começa com uma pergunta que vai direto ao ponto. De onde é que vem a verdadeira proteção? Será que ela vem das coisas que a gente pode comprar, construir, tipo muros, cofres? Ou será que a origem dela é algo muito mais sutil, muito mais profundo? Para a gente começar a entender essa questão, vamos conhecer o nosso personagem principal. Ele tinha certeza absoluta que já tinha encontrado a resposta, em algo que ele chamava de seu escudo dourado. Então, este é o Doutor Augusto. Um homem que por fora parecia ter tudo sob controle, muita influência, poder, uma riqueza imensa. Para ele, segurança era uma equação bem simples, que se resolvia com dinheiro, os contatos certos e, claro, uma fortaleza de seguranças. Ele até fazia caridade, mas sempre, sabe, de cima para baixo, com aquele ar de quem oferece migalhas, vendo os necessitados como seres, assim, inferiores. E aqui está o ponto central do conflito, né? O Augusto vivia totalmente imerso na proteção material, aquela que se pode tocar, que se pode comprar. O que ele nem sonhava é que existe uma outra camada de proteção, a espiritual, que joga com regras completamente diferentes. E ele estava prestes a descobrir isso da maneira mais dura possível. Essa mentalidade dele fica muito clara nesta frase. Para o Augusto, segurança não era uma bênção, era uma posse. Ele se sentia o dono do escudo, como se a paz e a tranquilidade da família fossem só mais um item de luxo que o ouro dele podia simplesmente comprar. Mas como a gente sabe, fortalezas de ouro podem ser bem frágeis. E agora que a gente vai ver essa fortaleza começar a desmoronar, entramos na fase da crise devastadora. E então, a tempestade chega. Um processo na justiça totalmente injusto e super complexo vira o mundo do Augusto de cabeça para baixo. Ameaçava levar tudo: a carreira, o nome, a paz da família. O medo pela primeira vez tomou conta. E todo aquele dinheiro, todos os seus advogados, de repente pareciam inúteis. O escudo dourado dele estava rachando. E é muito curioso como, bem no meio desse caos todo, um gesto quase banal acontece. Num dia frio, talvez mais por um costume do que por uma compaixão verdadeira, o Augusto entrega um agasalho caro para um mendigo cego, um senhor chamado Tião. Mal sabia ele que aquele pequeno ato, no meio de uma crise gigantesca, ia mudar absolutamente tudo. É exatamente aqui que a história dá uma virada fantástica, onde a realidade que a gente vê se abre para revelar uma verdade muito maior. Vamos explorar o sonho revelador. Num sono muito profundo, o Augusto se vê num lugar que desafia qualquer lógica, um tribunal feito de pura luz. Só que ele não era o juiz, nem o júri. Ele era só um espectador, totalmente impotente, vendo sombras pavorosas atacarem o legado da família dele, cobrando dívidas de gerações passadas. Mas bem quando tudo parecia perdido, surge um defensor. Uma figura de luz empunhando um escudo de diamante que simplesmente repelia as trevas com uma facilidade incrível. Chocado, Augusto tenta ver quem é seu protetor, e quando a figura se vira, ele quase cai para trás. O guerreiro de luz tinha o rosto do Tião, o mendigo. Completamente confuso e maravilhado, Augusto pergunta a um anjo que estava ao seu lado, e a pergunta dele ecoa a nossa própria surpresa. Como pode aquele homem, a quem eu dei um simples agasalho, ser o meu defensor mais poderoso? A resposta que ele recebe é a chave para decifrar toda a parábola. E agora, a gente chega no coração da revelação, um princípio que governa o mundo invisível e que o Augusto estava prestes a aprender. As leis se invertem. O anjo, então, revela para o Augusto uma lei fundamental do universo. No mundo das energias, os sentimentos têm um poder real, concreto. A gratidão pura e sincera do Tião não foi só uma emoção que passou. Ela se materializou, se transformou numa armadura de luz muito mais forte que qualquer ouro. E esse processo pode ser visto em 3 passos bem claros. Primeiro, o ato de caridade do Augusto, mesmo que não tenha sido perfeito, foi o que deu o pontapé inicial. Isso gerou uma gratidão imensa e pura no coração do Tião.
E essa energia de gratidão, por sua vez, forjou o escudo de diamante, a armadura de luz que voltou para proteger o próprio Augusto. Incrível, né? E as palavras do anjo resumem essa inversão de uma forma espetacular. O bem que fizeste a ele inverteu o reflexo, a fraqueza dele tornou-se a tua maior força. Pensa bem, no mundo material, o Augusto era o poderoso. No mundo espiritual, o necessitado se tornou o protetor. Uma troca de papéis que mudaria o Augusto para sempre. Tá, mas como é que essa revelação toda, que aconteceu num sonho, impacta a vida real? Bom, ao acordar, Augusto finalmente descobre o seu verdadeiro escudo invisível. Agosto acorda e ele é um novo homem. A transformação é completa. Se antes a base dele era o ouro e o orgulho, agora a sua verdadeira segurança vinha de um lugar muito mais firme, muito mais profundo, da humildade e da gratidão. Ele finalmente entendeu. A verdadeira fortaleza dele não era feita de aço ou de ouro. Era um escudo invisível, tecido fio a fio pela gratidão de todas as almas que ele, mesmo sem ter plena consciência disso, tinha ajudado na sua jornada. E a parábola nos deixa com esta joia de sabedoria, uma inversão completa da visão de mundo que o Augusto tinha lá no começo. O necessitado é, na verdade, o nosso maior instrutor de humildade. Ele não é um coitado a ser ajudado, mas um mestre a ser honrado. E assim, a parábola termina não como uma resposta, mas com uma pergunta que fica ecoando para todos nós. Afinal, quem é que segura as cordas da nossa alma quando a gente está prestes a cair? A história de Augusto nos ensina que a resposta pode estar onde a gente menos espera. Obrigado por essa reflexão.